Olá, eu vim compartilhar uma ideia e eu queria até, se você puder contribuir, eu agradeço. Eu sou Janina Oliveira Arruda, eu sou bióloga e eu trabalho com os moluscos, caracóis, com lesmas, e eu moro aqui em Porto Alegre. E aqui eu comecei a encontrar moluscos que são exóticos invasores, ou seja, eles vieram de outras, foram encontrados aqui em Porto Alegre, e duas espécies, principalmente, que é o caracol gigante africano e o caracol indiano, eles foram encontrados em condomínios, em jardins. Sabe quando tem aqueles jardins todos arrumadinhos? Foram só encontrados nesse ambiente, o que me faz acreditar que foram essas empresas de jardinagem, quando elas trouxeram as mudas para esses condomínios, vieram juntos, talvez ovos, talvez indivíduos muito pequenininhos, igual no caso do caracol gigante africano, o ovo parece uma sementinha de mamão, de tão pequenininho que é. E do caracol indiano também, são ovos bem pequenininhos, então quer dizer que os bebezinhos quando nascem são bem pequenos e são difíceis de serem encontrados. Só que aí, esses animais vieram para cá, eles são pragas, o caracol gigante africano é uma das 100 piores pragas do mundo, e o caracol indiano, que ele não é tão famoso como praga, como o caracol gigante africano. Só que ele até saiu um trabalho bem recente, que ele também ele é predador, ele ataca os moluscos nativos ali de um trabalho que foi feito no Japão. E aí eu fiquei pensando assim, como é que poderia evitar a entrada desses bichos, pelo menos aqui, né, no estado do Rio Grande do Sul, que é onde eu estou morando. Se a gente tivesse um sistema de, tipo uma quarentena, que as plantas de ornamentação e até as comidas que a gente come mesmo, porque vira e mexe eu acho uma lesminha ali numa alface ou numa couve, né? Não sei quanto a vocês, mas eu encontro aqui. Mas se tivesse um sistema de quarentena que essas plantas comestíveis ou de ornamentação passasse por um sistema que pudesse matar todos os animais que tivessem ali nelas. Porque assim, os animais, a gente respira oxigênio. Se tem um ambiente com dióxido de carbono, com gás carbônico, a gente não vai conseguir respirar, a gente vai morrer. Então, se a gente tivesse um sistema fechado, um container, ou um lugar que você pudesse colocar essas plantas, porque as plantas elas não vão morrer na ausência de oxigênio. Se tem gás carbônico, elas vão fazer fotossíntese. Então, se passasse por um período ali, aí todos os animais vivos que tivessem nessas plantas morreriam, e depois você tiraria essas plantas, elas poderiam migrar de um estado para o outro sem sair propagando pragas. E aí eu estava dando uma olhada em artigos científicos sobre o uso do dióxido de carbono, e eu vi que ele já tem um uso bem antigo, da década de 1990, o pessoal já estava estudando isso para uso de grãos, sabe? Quando você vai guardar os grãos de uma safra, para as pragas não começarem a comer os grãos, eles têm usado dióxido de carbono. Eu pensei que poderia ser uma ideia interessante para o Rio Grande do Sul e os demais estados brasileiros também pudessem adotar esse sistema de que a entrada de mercadorias de plantas no estado poderia passar por esse processo de quarentena, onde as plantas ficassem um tempo num ambiente retirasse oxigênio, ficasse saturado de dióxido de carbono, para que os organismos vivos que estivessem ali morressem, e aí sim as plantas poderiam entrar no estado. Porque para pensar, a gente diminuiria bastante o tráfego ou a distribuição acidental de organismos indesejados. E porque assim, isso aí seria inicialmente um gasto, né, dos estados para fazerem um esquema desse, mas ao mesmo tempo, o que diminuiria tentando conter pragas, que são super difíceis de conter, e até para o sistema de saúde, porque vários organismos desses que entram, eles são vetores de doenças, ou podem ter veneno mesmo, matar. No caso aqui do Rio Grande do Sul não existia escorpião amarelo, e agora existe o escorpião amarelo. Então eu queria saber a sua opinião. O que você acha disso? Se os estados criassem tipo um sistema de quarentena, que na entrada de plantas, essas plantas ficassem um tempo ali, num ambiente com dióxido de carbono, depois elas entrariam de novo nos caminhões e entrariam para dentro do estado. Imagina se todos os estados fizessem isso. Eu acho que seria uma coisa muito inteligente, beneficiaria todo mundo, né? Tanto o sistema de saúde, sistema agrícola. Eu queria saber a sua opinião. E na verdade eu estou plantando uma sementinha com esse vídeo, e vai que essa sementinha caia num solo fértil e que ela germine, né? É isso aí. Obrigada.